Da final da Libertadores ao maior vexame da sua história, Andrés Rueda conseguiu derrubar o Santos com o sexto elenco mais caro da Série A. E a gente pode até falar que não foi merecido, mas aí a gente já tá mentindo, né? 3 anos de uma gestão marcada por incompetência, um combo de decisões erradas, e isso pra todos os lados. 10 treinadores, 45 contratações, 7 chefes no departamento de futebol. E se teve uma coisa que não andou lado a lado com o presidente, foi a paciência. Presidente esse que assumiu no início de 2021 e sempre se vangloriou por não saber nada de futebol. Eu diria para você que eu não entendo, não quero entender e diria mais, e tenho raiva de quem entende. Foi eleito com mais da metade dos votos e sempre prometeu que diminuiria as dívidas do clube. O retrato sai 3 anos depois, sem diminuir as dívidas e no último mês do seu mandato, devendo os jogadores e funcionários. As proezas do nosso querido presidente estão longe de acabar. Em todo esse período, 10 técnicos passaram no comando da equipe. Nenhum deles chegou a completar um semestre sequer. 50% de aproveitamento, então, xiii. O melhor aproveitamento foi do Carille, 46%. E o pior, Paulo Turra, com 28%, em apenas 7 jogos. Mas calma, também não precisa ficar espantado. Ano passado o Lisca ficou só 8, o Ariel Roland só 12 e o Aguirre, ainda nessa Série A, ficou só 5 jogos no comando da equipe. Mano, planejamento surreal, né? Escolas diferentes da história do Santos, que sempre prezou por um futebol ofensivo, mas também dentre as próprias escolhas do Rueda, onde teve Carille e Paulo Turra, também pisou Fernando Diniz, que hoje é campeão da Libertadores, né? Mas na época até penou pra acertar. Só que com a garantia de que teria autonomia nas decisões do futebol, topou. Na primeira oportunidade, foi pra rua, meu amigo. Tá, já que ele não entende nada de futebol e falou que ia botar os seus homens ao redor, vamos ver quem foram os braços direitos dele. Mano, teve braço direito pra dar e vender, viu? Nesse período, 7. Dá nem pra decorar o nome de geral, mas são esses aí que estão na tela. Marcantes a gente teve o Edu Dracena, né? E os 2 últimos que ficaram bastante na mente do torcedor. O Falcão, que ninguém sabe porque foi para lá, só foi pelo nome, só aparecia em contratação de jogador e ainda cometiu um monte de gafe. E por último, o coitado, coitado do Alexandre Galo, que assumiu a bronca do nada e acabou pagando pato, mas no fim das contas deve ficar. Referente à contratação, no começo, o Rueda falou que ia segurar um pouquinho os cofres para depois, no fim do seu mandato, soltar. E simplesmente contratou 45 jogadores, uma quantidade absurda. Mas a pergunta que não quer calar é, contratou bem? Só 22 jogadores, menos da metade, continuam no clube e apenas 7 deles são titulares. A resposta tá na cara, né? Péssimas escolhas. O mais marcante, acho que a gente pode trazer o Ricardo Goulart em 2022, né? Só 30 jogos e 4 gols. Não vingou, não jogou, rescindiu. Esse ano ainda vou te dar um exemplo básico. 3 laterais direitos contratados. Gabriel Inocêncio, Júnior Caissara e 6 milhões de reais no João Lucas. Pro atacante Lucas Braga acabar o ano jogando na lateral direita. Outra, Speed Mendonça, que é sempre importantíssimo lembrar, foi rebaixado com o Ceará temporada passada. Foi contratado para ser um titular no ataque. 30 anos e jogaram um contrato de 3 anos no seu colo. É planejamento? Não. Isso é ser Andrés Rueda. Eu tô falando pra vocês, mas se liga nessa lista de contratações. Eu tô deixando na tela um tempo, que é pra vocês conseguirem ler. A gente olha cada nome absurdo e chega a uma conclusão, mano, simples. Sim, esse time do Santos era pra cair. A bem da verdade é que até demorou pra acontecer. 2 anos flertando com o rebaixamento no Paulista. E no outro, a queda no Brasileirão. E agora tem que tomar muito cuidado. Esse sentimento de negação é perigoso demais. O Cruzeiro passou muito por esse processo na queda em 2019. Pra jogar a Série B, você precisa encarnar a Série B.
entender que sim, é um momento complicado e tratar com seriedade. Não diminui nada a história do clube. E o Santos não tá entendendo isso. Que aposentar a camisa 10, segurar 11 pro Neymar, querer receber mais receita que todos os outros times da Série B. Mano, eu tô preocupado de verdade. Em 2024, o Santos não vai ter a receita que pelo menos o 16º teria, quer dizer, 6 milhões de reais. Na Série B é por volta dos 5. A cota de TV de 80 milhões cai tudo, muito reduzida. O Santos não tem mais receita do Paulistão para receber, porque o Rueda adiantou tudo. O Santos não joga a Copa do Brasil de 2024, que é a competição que te dá mais dinheiro. E a folha salarial desse ano, com esse time, era de 12 milhões. Só pra você ter ideia, efeito de comparação. O Vitória, campeão da Série B do ano passado, ganhou com 2 milhões e meio de folha salarial. Tá entendendo a diferença? Série B, mano, tudo muito equilibrado. A gente viu o Vasco, o Cruzeiro cair e não conseguir subir na primeira temporada. Então agora tem que botar a cabeça no lugar e aceitar. Vai fazer o quê? A gente vai temporada por temporada pra ter noção do péssimo trabalho da gestão. Começando por 2021, logo de cara, Paulista. Pior campanha da história do Santos. Até aquela época, né? 13 pontos em 12 jogos, obviamente que não conseguiu se classificar para o mata-mata. 13º lugar, um saldo de menos 12, a briga contra o rebaixamento. E lembrando, isso aí foi logo depois da final da Libertadores contra o Palmeiras. Veio o Campeonato Brasileiro e uma campanha medíocre. Ficou um bom tempo brigando contra o rebaixamento. Mas no fim das contas atingiu 50 pontos e conseguiu escapar com uma certa folguinha. Ficou em 10º lugar. Tá achando ruim? Foi a melhor colocação dos últimos anos, tá? Em 2022 o Peixão conseguiu bater a campanha do ano anterior. Só que pra pior, fez uma campanha ridícula que se tornou a pior da sua história em Campeonato Paulista. Em 12 jogos, só 3 vitórias, ficou em 14º, na portinha contra o rebaixamento. Só lembrando, né? Campeonato estadual, mais uma vez fora do mata-mata, lógico. Campeonato Brasileiro, mais uma campanha medíocre para ruim. No início até foi relativamente bem, passou boa parte do primeiro turno na parte de cima da tabela, mas com o segundo turno abaixo. Acabou caindo e terminou a competição em 12º colocado. 47 pontos, naquele limite da nota de corte. Ah, mas tudo isso aconteceu porque o Rueda segurou nos 2 primeiros anos para aí abrir os cofres e montar um time competitivo, correto? Não, foi isso que ele prometeu, mas ele não cumpriu. Resultado, mais um ano fora do mata-mata do Paulistão agora em 2023. O meu amigo Rueda, ele não conseguiu presenciar um mata-mata do Peixe em 3 anos de estadual. Que loucura! Falando em loucura, a gestão desse ano, principalmente no Brasileirão, pô, 4 técnicos à frente da equipe. Isso mesmo, 4 professores comandaram a equipe do Santos. Começou com o Odair Hellmann, né, desde o início do ano. O time não rendia, jogava mal, foi eliminado do Campeonato Paulista e mesmo assim o presidente decidiu manter. Pra quê, né? Dá tempo, dá espaço para um outro treinador nesse período entre Paulistão e Brasileirão. Mas não deu outra. Na 12ª rodada, o Rueda entendeu que não dava mais e o Odair Hellmann foi mandado embora depois de um semestre. Pô, ainda bateu o recorde, ficou um semestre. Deixou o Santos em 13º colocado. Veio o Paulo Turra, um cara com uma maneira diferente de trabalhar, mais rígido, um pulso mais firme, mas que se perdeu rapidinho dentro do vestiário quando afastou o Soteldo, que faltou ao treino porque era dia do seu aniversário. Essa história, no geral, ela é muito mal contada, mas enfim, foram 7 jogos, 6 no Brasileirão e que foram suficientes para o escudeiro do Felipão perder o cargo e deixar o Santos dentro da zona de rebaixamento. A solução encontrada foi Diego Aguirre, e aí o paciente Rueda segurou ele por 5 jogos em rua. Mas calma aí, ele tinha que ser mais paciente, foram 5 jogos, 4 derrotas, apenas uma vitória, um tempo para treinar porque teve a data FIFA, pegou o Cruzeiro dentro da Vila e tomou 3-0. Fica difícil defender o uruguaio também, né, que ó, saiu. Salvador da pátria tava em casa. Marcelo Fernandes foi quem assumiu a bronca na 24ª rodada. Logo de cara, 3 vitórias seguidas e um baita respiro.
2 confrontos diretos contra Bahia e Vasco, esse naquele fatídico jogo em que o Soteldo sobe na bola, e depois fora de casa um clássico contra o Palmeiras de virada. Só que 2 rodadas depois, a pior derrota do campeonato. Um singelo 7-1 contra o Inter dentro do Beira-Rio. Aliás, o que o Santos tomou de goleada nesse Campeonato Brasileiro foi uma loucura. O time que mais sofreu derrotas por 3 gols ou mais de diferença dentre todos os times da Série A. Foram 7. Como que se mantém? O time teve uma sequência de 6 jogos sem perder depois do vexame no Sul. Teve 2 vitórias importantíssimas contra Curitiba e Goiás, Santos fora da zona, mas aí chegou as últimas 5 rodadas. E o Santos somou só 2 pontinhos. O time que nesse período somou menos ponto 2 de 15 disputados. Empatou com São Paulo e Botafogo, perdeu do Flu dentro da Vila. E aí chegou o jogo contra o Atlético Paranaense, que é mais uma mancha nessa campanha do rebaixamento. Viagem para Curitiba marcada, Marcos Leonardo e Gia Lucas, 2 dos principais jogadores da equipe, chegam atrasados. E segundo algumas fontes, alterados para viajar. Você sabe do que eu tô falando, eu não vou falar para me prejudicar, mas é uma atitude inaceitável. E o jogo mais importante do ano, que podia ser o da Liberdade, o do Livramento, que o Santos podia escapar, clima interno ruim. Graças aos jogadores, o Santos perde e vai para a última rodada, dependendo só de si ainda, dentro da Vila, contra o Fortaleza de férias. E o destino foi ainda mais cruel. O ex-jogador do Peixe, Marinho, fez um dos gols que sacramentou o rebaixamento. Ano que teve a maior porcentagem de derrota desde 96, no ano do Brasileirão Rei. O Santos iniciou homenageando o maior jogador de todos os tempos e finalizou na maior vergonha da sua história.